A paz do Senhor, igreja. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 33. Marcos, capítulo 1, 29 ao 33. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor. Primeiramente, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito até hoje. Ontem à noite, hoje domingo pela manhã, Jesus batizou 18 crentes com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor tem sido conosco, apesar do cansaço. Chegamos aqui em Conselheiro Pena muito doente. Eu cheguei aqui muito doente, nós estamos vindo de Goiás, mas o Senhor nos sustentou até aqui. Nós somos recebidos de maneira inigualável. Desde quando nós adentramos na cidade, nós somos muito bem recebidos. Hoje à tarde nós tomamos um café, irmãos, que parece nem hotel, viu, irmã do café, nem hotel é daquele jeito. Então nós fomos tratados como príncipes do reino do Senhor. Eu estou muito alegre nessa noite de rever aqui minha prima Daniele, sua filhinha. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Dessa vez eu não trouxe meu livro físico, meu material físico, mas eu quero falar à igreja que eu tenho, essa semana, lançado o meu curso Bases da Teologia. É um curso teológico acessível, no qual você vai ver junto comigo Bibliologia, Introdução do Novo Testamento 1 e 2, Cultura Bíblica, Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, Homilética, Hermenêutica, Bases do Apocalipse, mais aulas bônus. Nós acabamos de lançar, e está lá no meu Instagram, lá na bio você encontra a Instagram, @ivinacarla, lá na bio, se você tem dúvida como é que escreve meu nome, é IVNA e Carla com K. Vocês me seguem lá no Instagram, no nome de Jesus, para a gente se conhecer. E lá tem o curso que essa semana está com um descontão para quem quiser aprender, e vai ser um prazer ser sua professora. Muito obrigada, igreja de Conselheiro Pena, e vamos para a palavra do Senhor. Quem encontrou, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se juntou à porta. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Antes de chegar no texto propriamente dito, eu quero te contextualizar nele. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, é o mais curto dos 4 evangelhos. Ele apresenta Jesus como servo. Ele é sucinto e ele é focado nos milagres que Jesus fez. Os outros evangelhos narram, por exemplo, como Jesus chama os seus 12 apóstolos. Quando Jesus chama, por exemplo, Simão, que nós conhecemos como? Quem é Simão, igreja? Simão é conhecido como Pedro, porque Jesus troca o nome de Simão, Barjonas, para Pedro. Simão era irmão de sangue de André, do discípulo André. E eles eram amigos de outros 2 irmãos pescadores e pecadores também, chamados Tiago e João, filhos do Zebedeu, ou filhos do trovão. Jesus, passando certa manhã pelo mar da Galileia, ele vê uns pescadores tristinhos ali. Eles estavam lavando as redes e consertando as redes. E Jesus disse ao moço:
lança a rede. Lá do outro lado, lá no meio do mar. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nós nada apanhamos. Mas pela sua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que eles voltam agora sob a palavra do Senhor, entendendo que sob a palavra do Senhor, alguém que não tem nada, em condições que não pode nada, com ele pode tudo, faz tudo, executa tudo. Aí ele diz: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que deixando tudo, seguirão a Jesus. Seguir a Jesus, diz uma canção, é deixar as redes, é deixar o barco e fazer-se de fraco para levar os fracos à verdade. Agora esse grupo começa a andar com Jesus. Onde Jesus vai passando, ele passa na alfândega, chama Mateus. André vai ver onde Jesus mora, André faz ponte. Agora Jesus tem 12, mas tem um grupo mais íntimo dele, Pedro, Tiago e João. São os mais íntimos dele. E andam com ele para todo lado. Os 12 andam em locais públicos e em locais fechados. A Bíblia nos dá a entender que há um grupo seleto daqueles que estão mais próximos. Sabe aquele grupo que não está só no culto? Sabe aquele grupo que quando chega em casa ainda tem saudade da presença de Jesus? Sabe aquele grupo que não só cumpre a obrigação de culto? É aquele grupo que foi chamado por ele, mas quando chega em casa, diz a ele assim: eu ainda estou com saudade do Senhor. Fica comigo mais um pouco. Aquele grupo que quando acorda, ao invés de pegar o WhatsApp, fala: bom dia, Espírito Santo. Eu estou aqui, o Senhor pode se levantar comigo, o Senhor pode andar comigo. Este grupo é um grupo mais seleto, esse grupo é um grupo mais íntimo, e Jesus e aquele grupo, todos eles eram judeus. Quando o povo de Judá, no Antigo Testamento, foi levado cativo para a Babilônia, lá se desenvolveu uma escola. Essa escola se chamava sinagoga, que até hoje existe. O que é uma sinagoga? Sinagoga é lugar de ensino. Sinagoga é o lugar que os homens tomam posse de um púlpito como este e ensinam aos outros homens, lendo ali os livros da lei do Senhor. E todo judeu era acostumado a ir à sinagoga, principalmente pelo sábado de manhã. E Jesus foi à sinagoga mais uma vez, mais uma semana, mais um sábado, com os seus apóstolos. Mas naquele dia na sinagoga, Marcos narra que Jesus expulsa um demônio na sinagoga. Quando Jesus entra na sinagoga, sinagoga morta, sinagoga de religiosos, sinagoga de gente que vai para ali para cumprir obrigação e dizer: já fiz minha parte com Deus durante essa semana. Quando chega o poder, quando chega o verbo encarnado, os demônios que estão acostumados a sentar naquele banco se manifestam e dizem: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-no antes da hora. E Jesus disse: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam na sinagoga, dizendo: que coisa nova é essa? Que doutrina nova é essa? O que aconteceu de diferente hoje aqui no culto de ensino? Mas aquele culto acabou. Aquele culto que estava marcado naquela semana, acabou. Os irmãos se cumprimentaram na saída. As luzes se apagaram. O chefe da sinagoga fechou a porta. Cada um foi para a sua casa. Alguém que estava ali na sinagoga pensou assim: ué, se o Todo-Poderoso estava no culto, por que é que além de curar aquele endemoniado, não curou a mim também? Ué, se o Nazareno estava no culto,
Por que que ele não saiu curando a todos que estavam ali, inclusive eu? Uma das pessoas que poderiam ter pensado isso era o próprio Pedro. Porque Pedro, de manhã, ao sair de casa, deixou em casa a sua sogra doente. Na casa dele, pregadora, sim. Porque naquela época era costume que as famílias morassem juntos. Era muito comum que os pais mais velhos, mais idosos, morassem com os seus filhos. E a sogra de Pedro mora, então, na casa de Pedro. Pedro e André eram irmãos. E agora nós chegamos no versículo que nós lemos, o versículo 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Saíram da sinagoga, acabou o culto. Pedro está aflito, porque na casa dele tem alguém quase morrendo. Saindo da sinagoga, acabou o culto. Jesus disse assim: Pedro, eu estou com pressa. Por que, Senhor? Aonde é que você vai? Pedro, eu estou indo lá para a sua casa agora. Jesus não foi convidado. Ele foi porque tinha liberdade de entrar e sair a hora que ele bem entendesse. Porque Pedro era muito mais que apóstolos, era amigo. Tiago era muito mais que apóstolo, era amigo, porque já não vos chamei servos, vos chamei de amigos, ao nível de intimidade com o Espírito Santo, que nos faz de servos para amigos. Nós continuamos servindo, mas servimos com intimidade, e é essa intimidade que move os céus. Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão, ou seja, para a casa de Pedro. Ele tinha pressa e o céu é intencional. O céu, guarde essa palavra, é intencional. Cada vírgula, cada intempérie, cada erro humano, tudo o que acontece, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto. Quem está comigo pode dizer amém? Quando ele chega, ele não vai para curar, como, por exemplo, ele foi na casa de Jairo. Por que ele foi na casa de Jairo? Para curar a filha de Jairo, que estava enferma. Quando ele chegou lá, a menina já estava morta. Ele não foi por um convite desesperado. Ninguém havia falado para Jesus que aquela mulher idosa estava de cama com febre. Ainda não. Mas ele chegou na casa. Ele chega, eu quero te convidar pela fé a entrar comigo agora dentro da casa de Pedro. A casa está silenciosa. Dentro da casa de Pedro, não tem barulho de feijão cozinhando no fogão. O fogão está desligado dentro da casa de Pedro. Pedro chega falando: ô Jesus, não repara não, nós não tivemos tempo de ajudar. Sabia que Pedro, quando ele escreve as suas epístolas, ele orienta aos maridos a participar da vida comum do lar? É isso mesmo. O que é vida comum do lar? Lavar roupa, passar pano, lavar vasilha. Sabia disso? A Bíblia manda. As irmãs estão dando glória. Quem não está dando glória não está entendendo. Aí Pedro está dizendo: não deu tempo, Jesus. O Senhor chamou para o serviço. O Senhor chamou para eu ir para a sinagoga. O Senhor chamou para eu ir lá. Eu tive que ir. Não pude ajudar em casa. Desculpa, Jesus. Hoje não tem nada de bom para oferecer para o Senhor na mesa. E Jesus não fala nada. Jesus se assenta. Pedro se assenta. André se assenta.
Tiago e João se assentam. E Jesus começa a esperar dentro daquela casa a ser servido, porque Jesus não é um visitante sem educação que diz assim: se não tiver o melhor manjar eu não vou. Você pode ter só um pouquinho, se convidar ele, ele vai. A casa pode estar toda bagunçada, se convidar ele, ele vai. Ele chega, ele se assenta e ele começa a falar. Por que que eu estou dizendo que Jesus começa a falar? Porque eu não ouso pensar que quem anda com ele comece a falar e não deixa ele falar. Se ele está na casa, quem vai falar é ele. Que se ele está ali, a primeira palavra é dele. A voz de Jesus logo se ouve ecoando na sala daquela casa. A voz de Jesus logo se ouve na cozinha daquela casa. E tem uma mulher deitada no quarto, de porta fechada. Aquela mulher está queimando na febre. Seu corpo está quente, seu corpo está tremendo, está arrepiado. A mulher não tem força. Todo mundo aqui já deu febre, não já? Amém? Ou todo mundo é saudável, com o corpo glorificado, já subiu para o céu, nós não estamos sabendo. Eu não estou no corpo glorificado não, inclusive cheguei em Conselheiro Pena com febre. A febre nos debilita, debilita as faculdades mentais. A febre, ela não deixa você raciocinar direito, ela tira a sua força muscular. Porque em altas temperaturas o músculo do seu corpo começa a se deteriorar. Você sabia disso? Mas a febre não é uma doença. A febre não é uma doença. Quando você tem um menino pequeno, você vai levar um menino no médico, você está desesperado. Aí o médico pergunta assim: ô mãe, por que você trouxe o seu menino aqui? Você fala assim: ó doutor, porque ele está com febre. Aí o que o pediatra fala? Mães, fica calma, porque febre não é doença. Febre é um sintoma. De que? Ninguém sabe. O que acontece quando alguém está com febre? Entra um micro-organismo, vírus, fungo, bactéria, por alguma abertura do seu corpo, boca, nariz, ouvido, feridas abertas. E logo você está bem, você não está vendo, mas alguma coisa está entrando dentro de você, na sua corrente sanguínea, sim ou não? Dentro de você, na sua corrente sanguínea, esse corpo estranho, maligno e maléfico, que você na hora não viu, que você na hora não percebeu, começa a entrar na sua corrente sanguínea, e o seu corpo sinaliza: isso é mal, isso não é bom. Deixa eu te explicar uma coisa que o Espírito Santo está me impelindo a dizer. Você estava trabalhando para Jesus, você saiu de casa alegre, você saiu feliz, mas teve uma palavra que entrou nos seus ouvidos, caiu no teu coração e entrou por todo o seu corpo, tomou tua mente, tomou tua alma e te feriu. Talvez não foi hoje não, viu? Talvez foi na tua pequena infância, quando você ainda era menina, quando você era menino, tua mãe olhou para você e disse assim: eu não pedi para você nascer. Ou então, sua mãe e seu pai olhou para você e disse assim: você não vai prestar para nada, você não vai dar em nada. Aquilo entra, aquilo fere, você não percebe, mas vai tomando conta de você. Flechas afiadas do inferno e atingiram os teus olhos e o teu coração, quando você não viu e quando você percebeu, a sua alma já começou a enfraquecer. Você perdeu a vontade de orar, você perdeu a vontade de cantar. A primeira coisa que acontece com quem está triste é abrir a boca e o louvor não sai. A primeira coisa que acontece com quem está triste é um grande coral, poucas vozes se realçam. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. O triste não consegue cantar, a voz não sai. Você olha para trás e diz: por que o Senhor não me impediu? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor me deixou ferir? Porque eu me transformei na pessoa que sou. Ai, Jesus, eu não tenho condição. Aí o que acontece? O micro-organismo entra no corpo, a corrente sanguínea vai levando, e o corpo começa a reagir. E no nosso cérebro nós temos... Quem fez o nosso corpo, igreja?
O nosso cérebro tem um sistema regulatório de temperatura e quando ele percebe que o nosso corpo precisa expulsar, é instinto de sobrevivência, ele começa a elevar a nossa temperatura corporal. Então a febre é sinal que tem alguma coisa mortífera dentro de você querendo te matar. A febre é sinal, e o que que a febre faz? Fraqueza. O que que a febre faz? Ela te tomba. O que que a febre faz? Ela te deita. O que que a febre faz? Te paralisa. Depois o que que ela faz? Começa a te fazer perder os sentidos. Quanto mais alto a febre vai, mais os seus sentidos vão se perdendo. Você começa a perder sua identidade, você não sabe quem você é. Mas de repente aquela mulher estava lá, sei lá quantos dias com aquela febre, e ela começa a ouvir a voz de Jesus lá na sala. Sua voz, Senhor, fez surgir o universo. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, cante, igreja. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é... Mas se eu te ouvir, Jesus, mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Então fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. O primeiro pensamento daquela mulher talvez foi: eu vou pedir ajuda para Jesus. Socorre-me, Jesus, mas a voz não sai. Ou sai tão fraquinha que ela não consegue terminar de falar. Sabe quando você deita na tua cama pela noite e diz assim: eu podia ter orado mais hoje. A angústia vem junto com a noite. Parece que a angústia desce no seu coração junto com as trevas. E você diz: eu precisava orar. Você deita a cabeça no travesseiro e as lágrimas pingam. Você sente uma fraqueza espiritual tremenda, a ponto de não conseguir gritar por Jesus. Como o cego de Jericó que disse assim: eu vou gritar. Até ele me ouvir e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas tem momentos que não dá nem para gritar. Aí você começa a gemer dizendo: o Senhor conhece a minha humanidade. Oh Pai, o Senhor conhece a minha fraqueza. Jesus, me ajuda. E a voz de Jesus continua ecoando. E o segundo pensamento daquela mulher talvez foi: ah, Jesus, se eu pudesse eu faria o melhor para o Senhor hoje.
Se eu pudesse, Jesus, se eu aguentasse, eu me levantaria agora. Eu colocaria para o Senhor as melhores taças da minha casa. Eu faria para o Senhor a melhor mesa posta, mas eu não consigo. Ah, Senhor, que vontade eu tenho de te servir, mas eu não aguento. Que vontade eu tenho de cozinhar para o Senhor o melhor guisado, colocar na mesa. Ah, Jesus, se eu soubesse que o Senhor viria, eu estaria me esforçando para estar de pé, mas eu não consigo. Tem gente que acha que Deus não te alcança. Tem gente que acha que a presença não te alcança. Tem gente que acha que o poder de Deus nunca te alcançará. E talvez Jesus olhando, disse: Pedro, está um silêncio aqui. Realmente a mesa está vazia. Cadê a irmã Maria? Ah, Jesus, sabe o que é? Eu não quis incomodar o Senhor, não. Mas ela adoeceu. O Senhor está vendo que não tem nada preparado. O Senhor sente falta do teu serviço. O Senhor sente falta da tua oferta. O Senhor sente falta da tua voz alçada em oração. O Senhor sente falta, o céu sente falta. Acontece que ela está com febre. Ela não aguentou nem levantar hoje para fazer o café. Então, Jesus entra em ação. No mesmo evangelho, no evangelho de Marcos, nós vemos inúmeros milagres executados por Jesus. Por exemplo, alguém fala para Jesus: Senhor, o meu servo, ele está enfermo, mas pela tua palavra o meu servo pode ser curado. O que Jesus faz? Jesus diz assim: então pode ir em paz. Eu libero uma palavra aqui agora, pode ir em paz, que o teu servo está curado. Aí o centurião está voltando, o servo do centurião está dizendo: a tal hora, a febre deixou o moço está curado. Nós vemos Jairo chegando, chefe da sinagoga, dizendo: a minha filha está miseravelmente enferma. Aí Jesus está dizendo: não temas, Jairo, eu vou na tua casa. A gente vê no mesmo capítulo, a mulher do fluxo de sangue, tocando na orla dos vestidos de Jesus e sendo curada. A gente vê Jesus pegando um cego lá em Betsaida pela mão, arrancando ele de dentro da cidade, colocando a mão sobre ele e dizendo: você precisa ver. A gente vê no evangelho de João, Jesus pegando barro, colocando na vista do cego, mandando ele se lavar no tanque de Siloé, e ele vê. Mas alguém chama, alguém pede, alguém grita, alguém fala, alguém intercede. Mas aqui, Jesus podia ter dito: ô Pedro, você quer que eu vou lá no quarto? Jesus podia ter dito: traz a mulher até mim. Ou Jesus podia ter falado: ô mulher, levanta daí porque a tua fé te salvou. Mas Jesus não faz nada disso. Vem cá, cantora, que você é nova, vem com a sua cadeirinha pretinha, bonitinha, e vem aqui me ajudar a pregar. Vocês estão rindo, né, que ontem eu coloquei o Boaz orar? Hoje eu vou colocar a cantora para ficar com febre, está repreendido, ela vai ser curada. Vem cá, Érica, minha filha, Érica mesmo, né? A gente podia ter combinado antes, mas quando a gente combina antes, a pessoa fala que não vem. Então a gente pega a pessoa de surpresa para a pessoa falar que vem. Entendeu? Vocês aprendem isso aí, em nome de Jesus. Você viria? Deus te abençoe, minha filha. Senta aí. Jesus se levanta da mesa, e como ele tem acesso fácil à casa, porque Jesus não é Deus, que tem um altar na sala e não pode ser adorado no quarto. Jesus não é Deus, que tem um altar na sala, mas não pode ser adorado na cozinha. A casa que vive em santidade, a casa que é dele, ele tem acesso na sala, no quarto, na cozinha. Ele sai,
Ele entra, ele passeia, porque santidade convém, santidade convém, santidade nos convém. Ele chega no quarto da mulher e chegando-se a ela, ele chegou perto dela e não falou uma palavra. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Sabia que Jesus entende a sua limitação humana? Sabia que Jesus não é um Deus carrasco, que vai te pegar pelo cabresto e dizer assim: hoje você não pode faltar no ciclo de oração, porque senão hoje eu vou matar alguém na sua casa. Jesus não é esse Deus cabresto. Ele move-se de íntima misericórdia para quem tem um grito preso na garganta e não consegue soltar. Eu vim aqui como profeta do Senhor nessa noite dizer que você há muito tempo não consegue gritar pelo nome de Jesus, mas Ele está aqui. Aí ele chega para ela e a alma dela canta: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não me abandones, meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Você pode cantar comigo? Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Há muitas pessoas, como por exemplo, Jesus diz para um homem que há 38 anos estava em uma cama. Sabe o que é 38 anos? É se esquecer de como andar. Ele diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas para aquela mulher, ele pegou na mão dela como quem dissesse assim: ô mulher, eu sei que você está fraquinha. Eu não vou te dar uma ordem para levantar sozinha, porque eu sei que você não consegue. Eu não vou te dar uma ordem para levantar pulando e gritando, porque eu sei que você ainda está com febre. Veja bem, eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Febre é a doença ou febre é um sintoma? Febre é o... Então Jesus poderia então ter repreendido aquela enfermidade, sim ou não? Mas em nenhum momento Jesus repreende a enfermidade.
enfermidade. Jesus pega na mão da mulher e diz assim: abre os olhos devagar, porque eu estou aqui. Se ajeita na cama, porque eu estou aqui. Não precisa ter pressa, eu estou aqui. Eu sei que você não consegue se levantar sozinha, mas faz o seguinte: pode segurar na minha mão. Eu vou contar até 3 e você se levanta. Eu não sou de fazer isso. Quem me conhece sabe, eu acho que eu nunca fiz. Mas eu quero te convidar pela fé. Pega na mão dessa irmã que está do seu lado. Pega na mão, 2 a 2, 2 a 2. E nós vamos contar. Você não vai precisar ficar de pé, mas você recebe enquanto eu estou ministrando. Você recebe, porque o Espírito Santo chegou e ele diz: eu sei que você está fraquinha, está cansada, está moída, mas agora eu te dou força. Segura na minha mão aqui, se apoia em mim aqui, endireita o corpo aqui, vai recebendo força, vai recebendo força. Coloca um pezinho de cada vez, vai recebendo força, vai endireitando a coluna, vai recebendo força, vai levantando devagar. Não consegue, pode apoiar em mim, pode apoiar em mim, pode se apoiar em mim. Vai recebendo força, vai recebendo. Joga o teu peso em mim, vai recebendo força. Joga o teu peso em mim, porque eu te sustento. Vai recebendo força, vai recebendo força, porque eu te ponho de pé. Vai recebendo força, porque eu te ponho de pé. Recebe força, porque eu te ponho de pé. Eu preciso que você caminhe mais uma milha. Eu preciso que você sirva ainda mais um pouco. Eu preciso, eu fortaleço os seus joelhos. Eu preciso, eu fortaleço os seus pés. Eu preciso, por isso eu vim aqui de pertinho, no cantinho da tua intimidade, que muitas vezes você chorou comigo, no cantinho da tua intimidade, que muitas vezes você pediu para mim, e eu estou te colocando de pé. Minha filha, eu te chamo pelo nome hoje. Minha filha, você só vai ficar de pé com meu auxílio. Minha filha, eu te curo. A mulher ficou de pé, coluna endireitada. A mulher ficou de pé, pernas firmes. A mulher ficou de pé, braços firmes. A mulher ficou de pé. Cantarás e eu curarei. A unção que tu me pedes, diferenciada, prepara, porque prepararei para vocês uma porta. Prepara, porque nessa porta vocês entrarão. Prepara, grandes lugares esperarão por ti. Prepara, porque eu honro aqueles que me honram, e o que de madrugada me busco. Tenho visto o propósito de vocês aí, tenho visto o propósito que tens feito diante de mim aí. E hoje digo para ti: tomo eu a tua garganta, tomo eu as tuas cordas vocais. Não te preocupes, porque eu sou Deus que curo e derramo óleo sobre ti. Assim diz o Senhor. Andai a sebi, andai. Existem ministérios enterrados, que por mágoas foram enterrados, mas o Senhor te toma pela mão, o Senhor te toma pelo nome. O Senhor diz: você espiritualmente ficará de pé hoje, não vai andar cabisbaixa mais. A tua cama não é tua sepultura, a tua cama não é tua sepultura. Se preciso for, Ele vai te arrancar de lá, mas a tua cama não é a tua sepultura, diz o Senhor dos exércitos. A tua cama não é tua sepultura. Teus remédios controlados não são tua sepultura. Satanás não vai mais fazer ninho na tua mente, na tua cabeça. Voltarás a sorrir de novo. Recebe vida. Recebe vida. Ao Espírito da vida que passeia no meio da igreja, recebe vida. Recebe vida, recebe vida. No púlpito recebe vida. Recebe vida espiritual. Recebe força. Recebe vontade de viver.
E a febre a deixou. E a febre a deixou, enquanto Jesus coloca ela em pé. Enquanto a coluna se endireita, a malignidade foi cortada. Não foi antibiótico, foi a mão do mestre. Ele vai aonde a medicina não, mas ele vem aí e vem para decidir se o seu caso está perdido. Ele é o teu amigo, pois ele tem poder, ele te faz vencer. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. A febre a deixou. Quando a febre deixa o nosso corpo, a gente começa a suar, não é? Porque no suor, dizem os mais antigos, o mal está indo embora. Mas na verdade o suor está equilibrando a temperatura do nosso corpo. Porque o mal já foi embora e ele não precisa mais trabalhar com tanta veemência. Tem corpo de crente aqui trabalhando tanto. Tem mente de gente aqui trabalhando tanto para tentar sobreviver. Tem mente de gente aqui, de adolescente aqui que está trabalhando tanto que no final do dia você ficou o dia inteiro de cama e não sabe por quê. Há tanto cansaço, porque teu corpo está lutando para sobreviver. Tua mente está lutando para sobreviver. Mas o Deus da calmaria, que vento e o mar lhe obedecem, chegou nessa noite e diz: eu te dou saúde. Corpo, volte à normalidade. Mente, volte à normalidade. Corpo cansado, volte à normalidade. Alma cansada, volte à normalidade. Espírito cansado, volte à normalidade. A febre a deixou. E o que é que alguém que foi curado por ele pode fazer? Certo dia Jesus estava pregando. E a palavra de Jesus não é só amor, não, tá? Tem gente que pensa, define Deus, Deus é amor. Não. Duras são as palavras de Jesus. E o povo começou a ouvir e disse: isso aí é o Jesus que vocês estão falando, gostei da pregação dele, não. É por isso que eu me alegro. Se vocês não gostarem da pregação de Jesus, se não gostar da minha, está tudo bem. Não gostou da dele, está ótimo. Estou indo embora, não vou ficar ouvindo esse homem, não. Um homem falazada. E o povo foi saindo, foi saindo, foi saindo. Sobrou quem? Sobrou quem era obrigado a ficar. Sabe, pastor Joaninho, o culto que só tem os obreiros? Só os obreiros ficaram. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não vão embora, não? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Aí Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, não tem como te deixar.
Aquela mulher podia ter feito feira, podia ter ido fazer unha, fazer cabelo, tricotar com as amigas, mas ela disse não. Se Ele é a minha força, eu vou servir. Ô mocidade, vocês já deram a sua força para Jesus? Ou vocês só cantam que estão dando a força para Jesus? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. A mulher começa a servir. Vocês sabiam que não tem como Jesus pregar para Maria se a Marta não fizer a janta? Vocês sabiam que não tem como acontecer um congresso como ele se as Martas não vierem na frente? O povo critica e crucifica Marta, mas aquela mulher começa a servir, fazendo o quê? Deixando o ambiente propício para o trabalhar do Espírito, deixando o ambiente favorável para o trabalhar do Espírito, deixando o ambiente agradável para o trabalhar do Mestre. O ambiente está favorável. E vocês sabiam que notícia ruim corre rápido, né? Fala que alguém está com câncer para ver se o conselheiro pena inteiro no outro dia não está sabendo. É verdade ou mentira? Ou é só lá em Belo Horizonte, Caratinga, tem gente fofoqueiro? Bênção. A gente não conta, não. Mas nós somos induzidos a contar as desgraças. Sabe a fulana? O marido dela largou ela, minha filha. O conselheiro inteiro está sabendo na semana que vem. Fulano está com câncer. Então, vocês sabiam que a Galileia inteira estava sabendo que aquela mulher estava doente? Mas daí a pouco está passando a vizinha. A irmã Joana está passando. Sabe aquelas irmãs que gostam de pôr uma cadeira na porta? Aqui não tem isso, eu tenho certeza. Uma cadeira na porta no final da tarde. Não, aqui não tem isso. Só em Belo Horizonte que tem. Aí a irmã coloca a cadeira na porta no final da tarde e vê a irmã Maria passando e cantando, gente. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Mas menina, o que você fez, mulher, que você está assim, pecorada? Nós estávamos achando que ia para o seu velório, eu falei dessa noite, a irmã Maria não passar. E a irmã Maria está, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Efésios 5:14 diz: ó, desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A mensagem do Espírito para nós essa noite é despertar. Eu estou te reposicionando no trabalho da minha obra, desperta. Estou alinhando tua coluna vertebral espiritual, desperta. Tem quanto tempo que você não chora na minha presença, desperta. Tem muito tempo que você não busca no escondido, desperta. Sabes que o Senhor visita até a hora do seu chuveiro, no seu banho, a lágrima está rolando, o chuveiro está ligado para ninguém ouvir seu choro, o Espírito Santo vê. Ele te conduz. Aí a vizinha pergunta, irmã Maria, o que a senhora fez? Está corada? Ela falou assim, minha filha, você não sabe. Tem 13 homens lá em casa, mais o pessoal lá de casa. Se ela fosse mineira, ela ia falar bem assim, né? Eu já fiz tropeiro, eu já fiz macarronada, eu já assei um lombo desse tamanho. Frango com quiabo, para quem não gosta de lombo. Eu já fiz angu, eu não gosto de angu não, mas meu marido come angu todo, se deixar. E de sobremesa, segura essa, eu fiz um pudim, minha filha. Um não, 2. Pudim, vocês podem me convidar que eu quero, tá? Eu fiz 2 pudim, minha filha, você não está sabendo. Por quê? Minha mulher, quem está na sua casa? Quem está na minha casa? É o carpinteiro de Nazaré, que visitou o meu quarto. Por que ele foi lá, Maria? Ele foi lá porque ele é amigo. Ele pode entrar lá em casa até depois do culto. Ele foi lá porque é amigo. Se o não aconteceu no culto, a presença foi lá em casa. A presença chegou lá em casa sem ser convidado, porque ele sabe que ele tem liberdade de entrar, chegar, ficar, sentar. No meu quarto, na minha sala, na minha cozinha, no meu banheiro, ele tem liberdade. A minha casa é dele, o meu filho é dele, os meus netos são dele. Eu fiz uma aliança com ele, e é por isso que eu canto, é por isso que eu sirvo, é por isso que eu dou a ele tudo que eu tenho, porque ele é Senhor e Salvador da minha vida. E tendo chegado à tarde, para quem não sabe, todas as vezes que a Bíblia diz, no Antigo e no Novo Testamento, que quando chega à tarde, quer dizer que aquele dia acabou. A contagem do dia dos judeus é diferente da nossa. Nosso dia acaba que horas? Meia-noite, né? 11h59 e 59 segundos, ok? Meia-noite já começou o outro. Ok? 11h59, 59, acabou o nosso dia. Mas, para os judeus, quando se põe o sol, acaba o dia. Então, a contagem do dia deles é de sol a sol, de sol a sol. Certo? Então, chegou a tarde. Quando já estava pondo o sol, o que tem que fazer? Não tem energia elétrica. O que tem que fazer? Jesus está desde manhã operando, expulsando demônio. Agora, vamos dar uma recapitulada na história. O que Jesus fez naquele dia? Jesus expulsou um demônio e curou uma mulher. Jesus expulsou um demônio e curou uma mulher. Mas quando aquele dia acabou, para eles começou a contagem de um outro dia. E quando o sol estava se pondo, um outro dia começou a ser contado. Mas para eles, o dia começa assim como o nosso, dormindo, cessando as atividades. E as atividades são retomadas quando? As atividades são retomadas quando o sol começa a se levantar, às 6 horas da manhã. Então, um dia trabalhado é de 6 a 6. Quem entendeu, diz amém. Amém. E aí, o dia finda. Mas o trabalho de Jesus, não. O culto já tinha findado, mas a presença de Jesus estava ali. O dia findou, a cidade se calou. E a casa de Pedro começou a encher de gente. Não foi um culto programado, não foi um culto combinado, mas a presença de Jesus estava lá.
Vocês sabiam que na sinagoga só podia entrar homens acima de determinada idade? Mas na casa da irmã Maria não. Podia entrar velhos, jovens, crianças, adolescentes. Na casa da irmã Maria não. Entram mulheres, mulheres grávidas, mulheres com bebezinho no colo. Na casa da irmã Maria entram os coxos, os aleijados, os que não têm acesso à sinagoga. E o ambiente está propício. E o ambiente está cheio da presença, e a casa da irmã Maria se transforma em um culto, porque trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Sabe o que é semente de um sábado? Sabe o que a semente de um culto pode fazer dentro da tua casa? Você já parou para pensar o que é a semente de um círculo de oração pode levar para dentro da tua rua, para a tua cidade, para esse Brasil, para essa América Latina e para esse mundo? Basta ter alguém que estendeu a mão e diz: pega aqui na minha mão, Jesus, não posso não, estou fraquinha, mas agora que o Senhor fez em mim, o ambiente da minha casa é propício, pode entrar. Aí alguém bate na porta: tem lugar aí? Tem, pode entrar. Posso sentar no seu sofá? Pode entrar. E toda a cidade se ajuntou à porta. O Espírito de Deus está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo, através de famílias sacerdotais deste lugar, através de famílias separadas deste lugar, através de mães que já sepultaram os seus filhos, através de mulheres que já foram gravemente enfermas, o dono da cura chegou com vida. A tua casa vai ser lugar de saída. Todos os grandes homens e mulheres de Deus tem a porta da sua casa aberta, dizendo: pode entrar os aflitos, pode entrar os oprimidos. Aqui pode até não ter café com bolo, mas aqui tem oração, tem palavra de bênção, tem palavra de cura. Deus quer fazer da sua casa uma fonte de água viva. Pode ser até a caverna de Adulão, onde todos os aflitos, endividados e amargurados de espírito entram, mas saem como um poderoso exército na mão do Deus vivo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, porque você pensou que Jesus não estava nem aí. Você pensou que era a sua última festa do ciclo de oração, seu último culto, ou veio aqui por obrigação. Mas o Espírito Santo da verdade te diz: hoje é o dia que você será levantada de novo. Hoje é o dia que o cronômetro espiritual vai abrir de novo e você vai começar a cantar de novo. Lembra que você era profeta antigamente? Lembra? O Senhor está dizendo: vai voltar a profetizar de novo. Vai voltar a crer de novo. Lembra que você tinha um sorriso quando alguém te procurava e o seu abraço curava? E alguém dizia assim: irmã, você tem um cheirinho de Jesus. Vai voltar a cheirar Jesus de novo. Tem obreiro aqui em cima que precisa voltar a ser conhecido com poder e autoridade. Nós carregamos um nome, nós carregamos uma marca. E esse nome que nós carregamos não é qualquer nome. Esse nome é o nome que está acima de todo nome. Ele manda no céu, na terra e embaixo na terra. A igreja é embaixadora desse nome. Esse nome não foi deixado. Esse nome não foi deixado na Casa Branca. Esse nome não foi deixado na Câmara dos Deputados. Esse nome, esse legado foi deixado para a igreja. Em meu nome diz o Senhor.
falarão em novas línguas, diz o Senhor. Pegarão nas serpentes, diz o Senhor. Se beberem alguma coisa mortífera, não farão dano algum, diz o Senhor. Nesse nome expulsarão demônios, diz o Senhor. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero orar por você que se sente doente, de alma, de espírito, de mente. Por que doença de mente? Isso não é demônio, não. Por que é que você pode ir no médico? Olha comigo. Tratar do pescoço para baixo, do pescoço para cima, você se recusa a tratar. O mesmo Deus que cura dor de cabeça, que cura hérnia de umbigo, o mesmo Deus que cura coluna torta, cura depressão, cura síndrome do pânico. O mesmo Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo agora. Se você tem uma doença também, uma doença no corpo, caroços no corpo, dores no corpo, doenças crônicas, viscerais, de fígado, de rim, de intestino. Eu quero te convidar, assim como da alma, como do corpo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você.